Há muito tempo, a humanidade vem sendo beneficiada em diversos setores e também de diversas formas pela tecnologia e ainda mais pela internet. Mas agora, as coisas parecem querer tomar um novo rumo, hein? Dadas as novas tecnologias que vêm por aí. E isso vai afetar você e todo o resto da humanidade. Hasta la vista, baby. Uma das novidades é a computação quântica, tecnologia que permite muito mais poder e capacidade de processamento aos computadores, além de vários outros recursos interessantes que eu vou falar daqui a pouco. A outra novidade é a inteligência artificial, que recentemente tornou-se acessível ao público desde uma pessoa leiga em informática a profissionais de todos os setores. Agora, antes, deixe-me apresentar cada uma dessas tecnologias e seus impactos, e depois iremos discorrer um pouco sobre o que está acontecendo no meio, ok? Primeiro, vamos conhecer a computação quântica, o que ela é e qual a diferença entre ela e a computação, digamos, convencional. A computação quântica é uma forma de processar informações usando os princípios da física quântica, que descreve o comportamento de partículas muito pequenas como átomos e fótons. Essas partículas podem existir em mais de um estado e ao mesmo tempo, o que significa que podem representar mais de um bit de informação. Um bit é a unidade básica de informação em um computador tradicional e que pode ser 0 ou 1. Um qubit é a unidade básica de informação em um computador quântico e pode ser 0,1 ou uma superposição de ambos. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos muito mais rápidos e complexos do que os computadores tradicionais. A ideia da computação quântica surgiu na década de 1980, quando alguns físicos e cientistas da computação começaram a explorar as possibilidades de usar sistemas quânticos para realizar operações lógicas. O primeiro modelo teórico de um computador quântico foi proposto por David Deutsch em 1985. O primeiro experimento prático de um computador quântico foi realizado por Isaac Chang e Neil Gershenfeld em 1998, usando núcleos atômicos como qubits. Então, a diferença entre a computação quântica e a convencional é que a primeira usa qubits para armazenar e manipular informações, enquanto a segunda usa bits. A vantagem da computação quântica é que ela pode resolver problemas que são muito difíceis ou impossíveis para os computadores tradicionais, como fatorar números grandes, simular sistemas quânticos, otimizar funções complexas e criptografar dados. Alguns desses problemas têm aplicações importantes em áreas como matemática, física, química, biologia, medicina, engenharia e segurança. E por falar em segurança, está aí um dos fatores que mais chama a atenção dos especialistas, uma vez que, por meio da computação quântica, a quebra de senhas por parte dos hackers pareceria brincadeira de criança. Você lembra do que eu disse a respeito dos qubits? Que eles podem assumir os bits 0 ou 1, ou ambos, simultaneamente? Então, gente, essa propriedade torna a quebra de senhas muito mais fácil e rápida de ser feita. Até certo ponto, tá? Pois ninguém mais do que um profundo conhecedor de computação, como são os hackers, para tentar acessar sistemas alheios, né? Agora, para que o hacker quebre uma senha quântica, é necessário que ele também possua tal tecnologia disponível em sua mesa de trabalho. Na prática, para evitar ataques de hackers quânticos, é preciso usar métodos de criptografia que sejam resistentes à computação quântica. Isso significa que os algoritmos de criptografia devem ser baseados em problemas matemáticos que não possam ser resolvidos facilmente por um computador quântico, como, por exemplo, a criptografia de curvas elípticas ou a criptografia baseada em reticulados. Esses métodos são chamados de criptografia pós-quântica ou criptografia quântica resistente. Além disso, é importante usar protocolos de distribuição de chaves quânticas, que permitem gerar e compartilhar chaves secretas usando propriedades da física quântica, como a não clonagem e o colapso da função de onda.
Esses protocolos garantem que qualquer tentativa de interceptação ou alteração das chaves seja detectada pelos comunicantes. Assim, a codificação de senhas deve levar em conta esses aspectos para se proteger contra os possíveis ataques de hackers quânticos. Viu aí que a coisa pode não ser tão simples, nem mesmo para os hackers? O hardware de um computador quântico é composto de vários componentes, como fontes de qubits, portas lógicas quânticas, medidores quânticos e circuitos de controle. Os qubits podem ser implementados usando diferentes sistemas físicos, como átomos, fótons, elétrons, íons ou supercondutores. Já as portas lógicas quânticas são operações que alteram o estado dos qubits de acordo com certas regras. Por sua vez, os medidores quânticos são dispositivos que leem o estado dos qubits após a execução do programa. E, por fim, os circuitos de controle são responsáveis por gerenciar o fluxo das operações e dos sinais entre os componentes. Agora, um olhar sobre a nova tecnologia que está chegando para ficar e que certamente vai mudar muitos conceitos, comportamentos e até a forma de enxergar a vida, se preparem. É a inteligência artificial. Gente. Ela é um ramo da ciência da computação que busca criar máquinas e programas capazes de simular o pensamento e o comportamento humano. A ideia de criar entidades artificiais inteligentes é bem antiga, tá? E remonta a mitos, lendas, histórias de diferentes culturas. No entanto, o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 por John McCarthy, um dos pioneiros nessa área, durante uma conferência em Dartmouth College, nos Estados Unidos. Desde então, vários foram os experimentos e as implementações de projetos relacionados à inteligência artificial. De fato, Alan Turing já havia, em 1950, proposto um teste para avaliar se uma máquina podia exibir comportamento inteligente equivalente ou indistinguível de um humano. Em 1951, Christopher Strachey e Dietrich Prinz criaram os primeiros programas de xadrez para computadores. No ano de 56, foi desenvolvido o Logic Theorist, o primeiro programa capaz de provar teoremas matemáticos usando regras lógicas. Em 1966, surgiu o primeiro programa de computador que simulava conversas com humanos, o ELIZA, programado por Joseph Weizenbaum. Poucos devem se lembrar do Deep Blue, um supercomputador da IBM que derrotou o então campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997. Outro marco da inteligência artificial usada na automação foi um carro batizado de Stanley, um veículo autônomo da Universidade de Stanford, que venceu o DARPA Grand Challenger, uma competição de carros sem motorista em 2005. Outros progressos foram feitos no campo nesta última década. A Google adquiriu a DeepMind, uma empresa britânica especializada em aprendizado profundo, uma técnica avançada de aprendizado de máquina. Em 2019, a OpenAI lançou o GPT-2, um dos maiores e mais poderosos modelos de linguagem do mundo, capaz de gerar textos coerentes e convincentes a partir de poucas palavras. O GPT já está em sua versão 4 e vislumbra um horizonte infinito de possibilidades. E não só isso não, tá? Pois, por ser de código aberto, o GPT gerou diversos outros sistemas de inteligência artificial de acesso público. O campo da inteligência artificial promete muito para o futuro. Algumas das áreas que podem se beneficiar com a IA são saúde, educação, segurança, entretenimento, transporte e meio ambiente. Ela pode ainda ajudar a diagnosticar doenças, personalizar o ensino, prevenir crimes, criar arte, melhorar a mobilidade e preservar os recursos naturais. No entanto, a IA também traz desafios e riscos. Alguns dos problemas que precisam ser considerados são a ética, a privacidade, a segurança, a responsabilidade e a inclusão social. A IA deve ser usada para o bem comum e respeitando os direitos humanos.